Bom, então essa aula aqui é onde a gente vai fazer os cálculos da planilha propriamente dito, tá? Então eu fiz aqui uma planilha de base, onde a ideia é que a gente tem diferentes notas de alunos e calcular a nota final de cada um, tá? Para isso a gente vai utilizar os operadores matemáticos básicos, que é, né, o símbolo de mais, o de menos, a barra, que é a divisão, e o asterisco, tá? Que é a multiplicação. Certo? Só antes de começar aqui eu vou fazer um adendo. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou reforçar nesse aqui e logo no começo, que é pra ficar claro. Tudo que eu digito na minha planilha é texto. Então eu digitei esses valores aqui, ele vai interpretar como texto. Só que o Google Planilhas, ele é inteligente, tá? Então se eu resolver aqui fazer uma operação básica, né, eu vou somar essas duas células aqui. Se eu somar elas, ele consegue identificar, ok, isso aqui são números, tá? Um inteiro e um real, e eu consigo somar eles, tá aqui o meu valor. Só que, né, lembrando da primeira atividade, se vocês digitarem, né, na primeira atividade a gente tava trabalhando com dinheiro, tá? Então, o que eu falei? Que tinha que utilizar a opção de formatar com moeda, né, formatar como moeda. Então, nessas células aqui eu digitei os valores, e agora eu vou nessas células aqui, tá? Eu vou utilizar a opção de formatar como moeda. Então, selecionei as duas células e pronto. Elas ficam com uma formatação um pouco diferente aqui, né? Uma fica alinhada à esquerda e outra à direita, mas a principal diferença é isso aqui, ó. Notem que quando eu seleciono a célula que eu digitei tudo, né, R cifrão R$2, notem que lá na barra de fórmulas aparece todo o texto. R cifrão R$2, tá? A mesma coisa no de baixo. Só que quando eu utilizo a opção de formatar como moeda, né, ou qualquer uma dessas opções aqui, né, formatar como porcentagem, ou todos os outros formatos aqui, ele ignora a parte textual do R cifrão e ele me dá apenas o valor numérico. R$2, 2,5. Essa aqui é uma diferença crucial. Por quê? Porque quando eu vou calcular coisas, que é o que a gente vai fazer hoje, quando a gente vai fazer cálculos, o que me importa para a barra de fórmulas é o valor, não é o texto. Tá? Então, se eu quiser somar essas duas células aqui, ele vai me dar um erro, ó. Ele não consegue. Por quê? Porque isso aqui é texto, tá? E isso aqui são simplesmente valores que eu digitei e que para visualização, tá? Apenas para visualização da planilha, ele me mostra isso aqui como dinheiro. Então essa aqui é a principal diferença. Se vocês digitarem as formatações, ele não vai conseguir calcular, tá? E se vocês usarem as opções que estão aqui, né, nessa parte de dinheiro, por percentual, né? Tem mais opções aqui. Utilizando essas formatações, aí sim vocês conseguem realizar os cálculos que nem eu fiz aqui, tá? Então é só uma atenção aí que eu estou fazendo, tá? Quando vocês utilizam dinheiro, percentuais, data e hora, tá? Então tem que cuidar isso daí. Se vocês digitarem aquela formatação na célula, vai dar erro quando for fazer os cálculos. Certo? Então, para começar aqui a calcular, primeiramente, eu vou preencher essa tabela aqui, tá? Então, eu vou fazer de duas formas diferentes para cada célula, depois eu vou só preencher todas aqui, tá? Desculpa. Então, eu vou clicar aqui em ajuda e vou abrir ali a lista de funções e vou listar as funções matemáticas, tá? Aqui então eu vou ter todas as minhas listas de funções que eu posso utilizar. Eu vou simplesmente focar aqui nas que eu vou utilizar, tá? Para que vocês vejam, consigam entender. Se vocês conseguirem trabalhar com uma ou duas aqui, o resto, todas as outras funções, quando vocês precisarem, vocês vão conseguir só lendo a descrição aqui e entendendo quais que são os parâmetros, tá? Então, eu vou utilizar aqui a função aleatório, tá?
Pra quê? Pra que eu gere números aleatórios aqui para as notas dos meus alunos, tá? Como isso aqui é só um exemplo, não vou preencher isso aqui à mão, tá? Então eu vou usar aqui uma função que se chama aleatório. Então eu vou digitar aqui aleatório. Aí vejam que ele não melhorou nenhum número aleatório e simplesmente mostrou ali na planilha o que eu digitei, né? Aleatório, abre e fecha parênteses. Sempre que eu vou calcular alguma coisa ou usar alguma função do Google Planilhas, eu digito aqui, né? Coloco o valor de igual. Tá? Então, coloquei igual, digitei a minha função, né? Dou um Enter, aí sim, ó, ele me gerou um valor aleatório. Só que se a gente ler aqui a descrição, a gente vai ver que ele retorna um número entre 0 e 1. Então, isso aqui vai ser sempre notas, né? Muito baixas. Normalmente as notas são de 0 a 10. Então, se eu fizer aqui vezes 10, tá? Coloco aqui o asterisco e o número 10. Aqui, então, ele acabou me gerando um número, né? Muito pequeno também. Só que se a gente... para aplicar, né, esses valores aleatórios nas demais células, a gente pode simplesmente, né, pegar esse quadradinho que tem aqui no canto da célula, né, quadradinho azul. Quando o mouse ficar com esse ícone que parece uma mira, né, a gente clica com o mouse e arrasta. Eu só vou conseguir arrastar para baixo, tá? Ele não me permite arrastar para o lado. Ele vai aplicar todas essas funções, né, que eu digitei ali na barra, ele vai aplicar para todas essas células. Não sei se tá dando para ver no vídeo, mas tem ali um pontilhado, uma linha pontilhada em cinza, tá? Que significa todas as linhas que eu tô selecionando ali, tá? Pra gerar os números aleatórios. Então, puxei ali, ó, e vejam que ele já mudou, tá? Então, ele gerou aqui alguns números aleatórios entre 0 e 10, certo? Notem que as minhas notas acabaram ficando com valores muito grandes aqui, né? Mas a gente vai dar um jeito de arrumar isso daí, tá? De um jeito bem simples. Mas primeiro eu vou mostrar o jeito que é complicado, tá? Então eu vou copiar essa função que tá aqui, né? Aleatório vezes 10. E vou aplicar aqui na segunda célula, tá? Se eu quisesse aplicar, se esse formato estivesse de bom tamanho pra mim, se estivesse tudo ok, eu poderia simplesmente puxar aqui pra direita, tá? Então, clico no quadradinho e puxo pra direita, tá? Aí ele girou aqui pra baixo pra mim, certo? E aí, se eu for, né, se eu puxar agora pra baixo, ele gera pra todas as colunas, tá? De meu interesse. A mesma coisa quando eu gero pra cá, tá? Então, puxei pra baixo, girei todas as colunas. Agora, se eu puxar o quadradinho que tá aqui pro lado, ele gera pras demais, certo? Então, tem essas opções aqui. Vamos arredondar agora esses números aqui, né? Anotem sempre que eu faço modificações numa coluna, a função aleatório, ela gera novos números aleatórios, tá? Então, esses números aqui vão ficar mudando, tá? Mas é simplesmente porque eu tô usando essa função aqui. Vamos agora ver como é que a gente arredonda esses números de um jeito mais difícil, tá? Existe um jeito fácil, mas primeiro eu vou mostrar o difícil, que é usando a função arred, tá? Então, aqui na nossa lista de funções, eu tenho a função arred, que ela vai arredondar um número até determinada casas, né? Que eu especifico aqui nos parâmetros. Vou copiar, então, essa opção aqui, tá? Se eu digitar aqui, ó, ele já me mostra as diferentes tipos de arredondamentos que eu tenho, né? E me dá uma descrição aqui, ó, da função, tá? Mas eu copiei de lá, né? Vou colar aqui. Então, primeiro, né? O primeiro parâmetro. Parâmetros são esses valores que estão aqui entre parênteses, tá? E eles são separados por ponto e vírgula. Se vocês digitarem só vírgula, ele vai dar erro, tá? A diferença entre cada parâmetro é ponto e vírgula, tá? Atentem a isso. Então, aqui o primeiro valor, eu vou digitar, né? O valor aqui, a minha função arred, vai ser justamente a função que eu tô utilizando aqui, tá? Que é aleatório
aleatório vezes 10, tá? E o número de casas que eu quero, vamos colocar 3 casas depois da vírgula, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? É uma função dentro de outra função, tá? Então, a head recebe um valor e o número de casas decimais que eu quero depois da vírgula. Então, o meu valor vai ser um valor aleatório entre 0 e 10, tá? Tô usando a função aleatório e aqui eu deixei fixo, tá? 3 casas depois da vírgula. Então, dei um enter aqui, tá? Essa aqui vai ser a minha especificação, a head aleatório vezes 10, com 3 casas, tá? E vejam que ele já formata aqui pra mim. Então, eu vou puxar isso aqui, tá? Para as células de baixo, da mesma forma, tá? Clica no quadradinho. E vou fazer a mesma coisa pra cá, tá? Pro lado, pra ele puxar ali também essa formatação e essa especificação para as outras células, certo? Então, uma opção para arredondar é utilizando a função arred. Outra forma que a gente tem de formatar aqui, né? Para não ficar com tantos números depois da vírgula, é utilizando aqui, né, vindo em mais formatos e clicando em número. E aí ele mostra aqui, né, uma prévia de como fica. Então, ele formata com 2 números depois da vírgula, tá? Então, ele tem esse formato aqui, certo? Vamos agora, então, para os cálculos, né, que são o principal assunto desse vídeo, tá? Então, aqui eu usei algumas funções, certo? Então, agora vocês já sabem usar funções, pelo menos essas duas, a aleatório e a head, e agora eu vou fazer os cálculos para cada aluno, tá? Então, primeiro os cálculos das provas. Eu tenho 2 provas. Para essas 2 provas, eu vou fazer aqui uma média simples, tá? O Google Planilhas, ele tem já, vou colocar aqui igual, não se esqueçam de colocar sempre o valor, né, o símbolo de igual quando vocês querem calcular ou usar alguma função da lista de funções, essas aqui, tá? Então, o próprio Google Planilhas, ele já tem aqui médias pré-estabelecidas, tá? Se eu digitar média, ponto, ele tem aqui a média interna, média harmônica e média geométrica. Então, se vocês... Tem um professor meu, por exemplo, que ele usa a média harmônica para calcular as notas dos alunos, tá? Então, se vocês quiserem usar a média harmônica, tem aqui a opção, tá? E aí vocês só procurem aqui, então, as notas que vocês querem utilizar, né? Digamos que eu quisesse usar as notas da P1 e da P2, eu posso digitar, né, novamente, eu posso digitar os valores, né, B2 aqui, né, B2, B3. Tá. Aqui tá a nota do primeiro aluno, B3, e a segunda nota, né, ponto e vírgula, é C3. Tá? Ele destacou aqui pra mim, então, as 2 células, dou um enter, ele calculou aqui, então, a média harmônica. Eu não lembro lá qual que é o cálculo da média harmônica, mas é uma opção que vocês têm aqui, tá? Tem essas 3 opções de média aqui, interna, harmônica e geométrica. E aí tu não precisa digitar a fórmula, tá? No caso aqui eu quero fazer uma média simples. E eu vou fazer essa média simples utilizando o operador, os operadores matemáticos, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Cliquei na célula que é de meu interesse, que é a B3, vou colocar o símbolo de mais e vou selecionar aqui, então, a minha nota da prova 2. Só que só somar, né, não me dá a média, eu tenho que dividir esses valores. E aí, aqui nós temos que ter cuidado que, se eu digitar /2, né, tem que lembrar lá os pesos dos operadores matemáticos, né? Então, a divisão tem um peso maior que a soma. Então, ele faria essa média dividindo a nota da prova 1 por 2 e depois somando com a nota da P1, tá? Então, essa soma, ela tem que estar entre parênteses, tá? Então, eu vou somar B3 com C3 e vou dividir por 2.
tá? Nessa ordem, por isso os parênteses. Notem que eu digitei ali, né, o que eu queria, e ele já me dá aqui uma dica, ó, preenchimento automático. Se eu pressionar aqui Ctrl Enter, ele já vai preencher o resto das linhas aqui, utilizando essa mesma regra, tá? Prova 1 mais prova 2 dividido por 2, para cada aluno, certo? Ou eu pressiono Ctrl Enter, tá? Ou eu venho aqui, ó, nesse símbolozinho de check, clico aqui, e aí ele calculou aqui pra mim, ó. Então, eu digitei B3 mais C3 dividido por 2, e ele preenche para cada linha aqui, ó, B4 mais C4, e assim por diante. Então, ele é bem inteligente nesse quesito, tá? Para fazer os trabalhos agora, então, eu vou utilizar média ponderada, tá? Então, esse aqui vai ter peso 2, e peso 6, tá? Então, isso aqui vão ser os pesos dos meus trabalhos, tá? E eu vou fazer uma média ponderada para calcular a nota dos trabalhos, tá? Então, primeiramente, coloco aqui o sinal de igual, tá? E aí, eu tenho as duas opções, né? Ou eu digito os valores das células, né? Sempre coluna, linha, D3, né? Então, vou ter aqui. Vai ser uma soma, novamente, né? Então, eu vou deixar entre parênteses, para deixar explícito o que eu quero fazer de cada vez. E aí, eu vou fazer aqui, né? D3. Ele já destacou aqui o primeiro trabalho, né? Vezes 2, que é o meu peso do primeiro trabalho. Mais. Se eu não quero digitar, se eu me perco muito fácil nessa brincadeira que é batalha naval, né? Eu posso clicar na célula que eu quero, tá? E ele já preenche automaticamente aqui pra mim o E3. Então, E3 tem peso 2, então vai ser E3 vezes 2 mais F3 vezes 6, que é o peso do meu último trabalho, tudo isso dividido por 10. Tá? Então, ficou assim a minha fórmula ponderada, certo? Da minha média ponderada. Dou um Enter aqui, novamente ele me deu aqui a sugestão, né? Então, se eu digitar Ctrl Enter, ele já preencheu ali pra mim. A mesma fórmula, só vai mudando ali, ó, os valores D5, E5, F5, D6, tá? Para todos os alunos. Então, a média final, eu vou somar essas duas notas e dividir por 2, tá? Para a média final, eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu usar o operador de soma, eu vou usar a função soma. Tá, deixa eu catar ela aqui. Aqui, ó, a soma. Ela recebe aqui, então, né, 2 valores por padrão, né? No padrão, ela recebe 2 valores. E ela vai somar esses 2 valores e me retornar, tá? Mas a soma, ela também pode me retornar um intervalo inteiro de valores, tá? Vou mostrar pra vocês depois. Mas pro nosso cálculo aqui, então, o que me interessa é o valor da prova 1, ponto e vírgula, tá? Isso aqui é o primeiro parâmetro da função. Dou um clique aqui na outra nota, referente aos trabalhos, tá? Então, eu quero o G3 e o H3, somar esses 2 valores, né? E aí, além de somar, eu tenho que dividir por 2, né? Tô fazendo uma média simples aqui de novo, só que usando a função soma, tá? E aí, ele calculou aqui pra mim, então, a minha média final. Pra eu aplicar, então, isso aqui, né? Quando não aparece a opção, tá? As dicas ali do Google Planilhas, né? De preencher de forma automática. Vocês fazem o que a gente fez aqui na parte de provas, tá? E trabalhos. Clica aqui, então, na célula. Vai com o mouse até o quadradinho, tá? Que tem no canto e puxa para todas as células de interesse, né? Que tu quer aplicar aquela função, aquela conta. E aí vejam que ele preencheu aqui, então mudando ali só os valores, né? Em vez de ser H4, vai ser H9 e assim por diante, tá? Então aqui, ó, na nota final e nas notas aqui das provas, eu faço a mesma coisa. Só que em uma eu uso o operador matemático,
e em outra eu uso a função de soma. A diferença entre eles, né, quando é que eu vou usar a soma, quando é que eu vou usar o operador matemático. Quando eu tenho aqui, por exemplo, médias ponderadas, eu não consigo usar a função soma de uma forma mais eficaz, tá? Porque eu vou acabar digitando a mesma coisa que eu digito numa média ponderada aqui. Tá? Eu vou ter soma, em vez dos símbolos de mais aqui, eu vou ter ponto e vírgula. Essa é a diferença. Quando que a soma, a função soma, ou a função de multiplicação, a gente também tem aqui, tá? Multi. A gente tem aqui, ó, a função multi. Vai ser a mesma coisa que a função soma, a gente também tem a função quociente. Só que a quociente, diferente do símbolo de divisão, a quociente retorna sempre números inteiros, tá? Ela não vai retornar números com vírgula, tá? Então esse é um limitador aí da função quociente. Mas a soma e a multi acabam sendo a mesma coisa, tá? Só que a soma, a gente tem essa opção aqui, ó. Digitei aqui então, né? Soma. Vou abrir parênteses. Digamos que eu quero simplesmente somar todas essas notas aqui, tá? Em vez de ficar digitando B3, ponto e vírgula, C3, ponto e vírgula, D3, ponto e vírgula, ou então ficar usando o operador, né? B3 mais C3 mais D3, é muito trabalho. Então a opção, né? As funções de soma, multiplicação, divisão me permitem selecionar intervalos. Então eu clico aqui, ó, na primeira célula, que é do meu interesse, e com o mouse eu arrasto para todas as células que eu quero somar. Tá? Solto quando eu selecionar todas que eu quero, tá? Vou fechar aqui o parênteses, então. E aí notem que aquela questão de intervalos que eu falei no outro vídeo, né? Então ele começa em B3, tá? Tem 2 pontos aqui, certo? No meio, F10. Então, coluna F, linha 10. Tá? Então, ele vai pegar todo esse intervalo aqui e vai fazer a soma desses valores, tá? Então, se eu der o Enter aqui, vejam que me deu aqui 193. Certo? Então, a soma, ela é melhor de ser utilizada quando eu tenho muitas coisas para digitar, tá? Muitos intervalos de células, e aí fica inviável ficar digitando tudo isso aqui, né? Um por um. B3 mais C3 mais D3, todas as células aqui ia ser muito trabalho. Então a soma, ela é... né, essas funções de soma, posso ter aqui também a opção de multiplicação. Tá? Deu um número bem grande aqui, né? Tá? Mas esses daqui, então, são as funções, né, mais utilizadas, soma e multiplicação, tá? E aí, para fazer cálculos básicos, como notas aqui de alunos, eu posso usar os símbolos, né, matemáticos, operadores matemáticos, que vai dar tranquilo, tá? Ele vai conseguir calcular. Vejam aqui, então, né, que essas células aqui não estão formatadas. Vou só formatar aqui, vendo em mais formatos e em número, para deixar elas com 2 casas depois da vírgula, tá? E notem que sempre que a função aleatória, ela fica mudando os valores, né, quando eu mexo em alguma célula. Numa planilha onde vocês têm notas de alunos, realmente, se eu mudar um valor aqui, vou deixar um valor fixo aqui, tá? Por exemplo, 8,88. Conforme eu mudo os valores da planilha, ele ele consegue recalcular tudo pra mim de acordo com esses valores. Então, digamos que eu digitei uma nota errada para algum aluno, se eu atualizar esse valor aqui, ele vai recalcular de forma automática pra mim. Tá? Então isso aqui é bem útil, tá? E eu dei um exemplo aqui que eu acredito que seria mais voltado pro que vocês fazem, do que vocês precisam, tá? Eu acho que esse vídeo tá muito longo, então eu vou parar por aqui, tá? Então a gente viu aqui como calcular usando operadores matemáticos e algumas funções, né? Como a aleatório e a red, tá? Aí, então, qualquer dúvida, entre em contato.